glândula pineal, né? Terceiro olho. E essa glândula pineal, o terceiro olho, ele nos traz uma grande novidade, porque toda a religião, assim como em todos, em ciência e medicina, eles têm um entendimento de dizer que existe alma e espírito, ou espírito. E nós estamos aqui para falar dentro desse assunto. Eu quero que mais uma vez pedir a atenção do participante. Nós estamos aqui com o nosso participante, cada um eu peço que se apresente, tá? Nesse hangout. Com exceção de Heloísa, tá? Que ela já pediu para deixar ela fora, que ela tá com a garganta ruim, não tá podendo falar. Vou desligar meu microfone e peço para os demais observar sempre seu microfone e desligue seu microfone para parar a interferência. Estou ouvindo assim barulho de ventilador. Pronto, pode quem quiser ser o primeiro a se apresentar, fique à vontade, ou pode fazer a sua primeira pergunta, é assim por diante. Quem fizer a sua primeira pergunta, se apresenta, fala um pouco do que quer saber, ou alguma dúvida, ou quer passar uma informação, fique à vontade, tá bom? Eu estou aqui para ajudar a todos. Aleluia. Shalom, sono Yal de Anderson Yal. Sou aqui pelo bom entendimento, sou a grande pineal. A mim me interessa saber mais sobre o... Posso passar para nós mais entendimento sobre os espíritos. Então, como eu me sinto bastante curioso e queria saber, me informar sobre essa informação, com pouco entendimento eu tenho, e o Alcial possa passar sobre isso. Como eu tenho sonhos, ando tendo sonhos, pesadelos, e acordando 13h da manhã, do amanhecer, do tardecer, ando um pouco sentindo presenças, sinto presenças, e não sei se essa presença é espiritual, ou se é próprio algo da minha grande pineal que está despertando, do meu terço walker que está despertando. Eu queria me informar, saber mais sobre isso, sobre esses espíritos. Aleluia. Muito bem. Dentro desse entendimento, que quando você começa um tratamento orgânico, principalmente, e como iniciamos também o tratamento de eliminar os germes, os vermes, assim como inflamações, infecções, através de ervas como suplemento para o nosso corpo. Então, nós seguimos uma aproximação de uma iniciação para que o nosso chakra fique saudável. Então não existe assim uma varinha de condão, né, mágica, para que a pessoa acione e diga algumas palavras e ela venha acontecer, como muitos fazem, né, que dizem que é através de som, né, através de frequência, através de sinos, através da natureza. E na verdade não é de fora para dentro esse acontecimento é de dentro para fora, quando você começa a se encontrar, a se conhecer. Então, quando você passa a se encontrar, a se conhecer, é muito normal você observar essas horas que você acorda. Você vai estar sempre concedendo com horários de numerologia lá no relógio que tem a ver com os hertz, com a tua frequência. Pode observar isso. Você calcula
fazendo a guimetria, e você vai observar que é você mesmo que está sendo chamado a atenção, para que você mesmo entenda que você está em sintonia, que você está antenuado com você mesmo. Então muitas pessoas já levam para um outro lado, já dizendo que um espírito, que um guia, que nessa hora são horas que os espíritos estão passando, estão interagindo, estão fazendo e acontecendo, e de uma forma você foi despertado para ver esse movimento desses seres. Não, não é isto. Não tem nada a ver com isso, né? Muitas das vezes é o seu próprio corpo que te aciona nesse horário para que você observe você mesmo, a hora que você acordou, e te desperta muitas das vezes para você beber uma água, para você ir ao banheiro. Então você, assim que despertar, você olha para o horário e fica tranquilo. Muitas das vezes eu vou para o computador, eu volto para a cama e eu não consigo dormir, não consigo mais descansar. Aí eu me levanto e vou para o computador, e toda vez que eu vou para o computador, alguém quer falar comigo. Então veja que legal. Quando você está numa frequência, numa sintonia, então você é despertado para ajudar alguém, para dar uma palavra para alguém, para levar uma mensagem para alguém. Então não tem nada a ver com os seres, tá? Com o que se chamam-se guia espírito. E a gente ainda vai, acredito, daqui mais para frente, haverá perguntas sobre isso e a gente vamos responder, tá? Veja, Anderson, se eu conseguir responder. Se eu não conseguir, por favor, pode refazer a pergunta, que eu tentarei mais uma vez responder com mais exatidão, tá? Muito bem, tirou minha dúvida. É sempre assim, 3h30 da manhã, 3h15, é como se fosse um reloginho. É como se fosse um reloginho. Tenho que levantar, tenho que fazer alguma coisa, tenho que me mover. Olho para o relógio, como o Yaldi disse aí, concordam. Primeira coisa que eu faço é olhar para o relógio. Olho para o relógio, tá ali, 3h15. Certinho, 3h15 certinho. Então, a dúvida que eu tinha mais era essa mesmo. Eu pensava que era um despertar espiritual, algo que me fazia despertar espiritualmente, eu entrar em contato, estava chegando, eu estava pensando assim, já estava começando a pensar assim já também, que tinha que entrar em contato, tinha que levantar para entrar em sintonia. Então eu comecei a ir para a terraça, para a varanda de casa, a esperar o pôr do sol, que é muito lindo, e ouvir os pássaros cantarem, as aves que passavam e passam todo dia com a natureza. Então faz 8 anos eu já não consigo me livrar mais do espiritual, porque eu pensava que tinha alguma coisa a ver espiritualmente, alguma coisa com espíritos, entendeu? Estou muito feliz pela informação. Se o áudio poder passar sobre esse assunto de espírito, eu me sinto muito abençoado. Aleluia. Muito bem. Os espíritos, né? Os espíritos. Preste bem atenção. Você é acordado, a maioria das vezes, digamos, 3h15. Então, o 15, ele é 6. Por causa do 1 mais 5, ele é 6. Isso é guimetria. Então, 6 mais o horário, que é o 3, então ele fechou em 9. E o 9 é isso aqui. É Ofir. O 9 é o universo. O 9, ele é 432 Hz, que é o som
é a escrita e a pronúncia, é a triologia, que é o nosso bater do coração, nosso respirar, né? É a nossa frequência. Então isso faz ser o número 9, tá? Então veja bem que você está acordando justamente para mostrar para você que você está no caminho certo. Não precisa nem mais nem menos. É só não se afobar, se manter o que você está fazendo e se aperfeiçoar cada vez mais no que nós estamos falando. Por exemplo, toda vez que você fala espírito ou espíritos, você abre um leque. E esse leque, ele chama-se seres. E quando fala seres, é seres desencarnados. E os seres desencarnados, eles são seres humanos e seres animais, seres répteis. Todo esse número de seres, tá? Todo esse número de seres. Então, por isso que muitas das vezes na macumbaria, na umbanda, quibanda, candomblé, igrejas evangélicas, quando um ser que eles chamam de espírito possui lá um ser humano, alguns roncam, alguns eles rincham, eles gemem, eles rosnam, eles não falam direito, porque eles acabaram de usar uma goétia, que chama-se feitiçaria, bruxaria e magia, que na verdade isso chama-se também amoná, que é proveniente do nosso chakra, glândula pineal. Então ele usa dessa chave do poder, que é Ial, né? A pronúncia Jesus, ela é 666, e isso é a frequência de Ial. Então quando ele diz em nome de Jesus, ele está usando um poder de Ial. Por isso esse nome tem poder. Por isso esse nome, mesmo não sendo um nome próprio, ele contém nele poder, porque nele contém o 666. Passou a ser adorado. Agora, esses seres, muitas das vezes, que se manifestam, eles não são seres humanos. Então, a religião chama eles de anjo, chama eles... Um momentinho. Me dá o coisa aqui, o carregador mesmo. Por favor, dá para descarregar no chão. Então, eles chamam esses seres de anjos, outros chamam de Melahim, Melachem, outros chamam eles de seres sagrados, alados, entidade, chamam eles de também de seres sagrados, ou até mesmo seres que seja proveniente, conveniente, né? Minha bateria estava caindo. Já resolvi. E também conveniente aquilo que eles imaginam ser. Mas na verdade, todos esses seres são seres desencarnados, que só foram evoluídos e evoluíram enquanto estavam aqui. Quando eles saem desta forma humana, eles deixam de evoluir. Por isso que muitos deles, ou algum deles, quando são interrogados, eles não sabem dizer muita coisa sobre eles, o que eles estão fazendo, onde eles estão, como é o lugar onde eles estão. Eles não têm essa consciência. Enquanto tem outros seres que se manifestam para nos passar informação, a qual nós temos que ter sobriedade e cuidado com estes seres, que se manifestam algumas das vezes para alguns de nós, para passarmos uma informação. Temos que ter cuidado, porque alguns deles
foram evoluídos aqui. Tiveram uma boa informação sobre as raças, como você está tendo, sobre o desenvolvimento, o entendimento do antes e o depois. Então, provavelmente, convenientemente, você, após essa matéria, você terá um bom entendimento de desenvolvimento daqui para passar para o encarnado, aquele a qual você se sentiu atraído pela frequência dele e você se tornou o que chamam aqui de anjo da guarda, ou ser de luz, ou chama você de guia, de alguma entidade que está próximo àquele ser humano para ajudar. Então eles dão vários nomes assim, mas na verdade são seres humanos que deixaram aqui, mas se aperfeiçoaram, às vezes até um parente mesmo, ou até algum outro ser humano que ele se aperfeiçoou e ele passa a ficar próximo dele devido à frequência daquele ser humano batendo com ele, e ele passa a ajudar sempre que ele pode. E muitas das vezes ele é livrado de coisas muito grandes. E muitas das vezes, por uma besteirinha, um arranhão, alguma outra coisa, ele chega a perder essa matéria, né? Aí vem sempre aquele pensamento assim: poxa, por que que ele não teve um livramento, né? Por que que ele não teve ali uma ajuda de um sagrado, de um ser mais assim, que estaria com ele? Por que que não socorreu, não ajudou? Então vem sempre aquela indagação, né? E outros dizem, não, porque chegou a hora dele e quando chega a hora, acabou. Digamos que sim, que quando chega o momento da pessoa sair dessa encarnação, independente da idade, independente do tipo de doença ou não, a pessoa vai e sai. Nunca foi de mais ou foi de menos. Acredito eu, hoje, até agora, que sempre há um momento exato. Mas, para um outro lado, existem seres humanos que são interrompidos. Que, por algum motivo, ele foi interrompido de fazer aquilo que ele estava fazendo, ele não concluiu. Então, essa pessoa que foi interrompido, ele se torna um ser desencarnado muito confuso. E fica aguardando até um momento exato para ele retornar e fazer aquilo que ele estava fazendo, que foi interrompido. Ele vai voltar a fazer tudo de novo. Por isso que vem aí os déjà vu, aquela sensação que você diz assim: poxa, eu sinto que eu já fiz isso, né? Mas quando foi? Claro, que foi em outras vidas que você passou aqui. Como os sonhos. Você às vezes sonha dirigindo um helicóptero. Você sonha dirigindo um barco. Mas você nunca dirigiu um helicóptero ou um barco. Você sonha dirigindo um carro. Eu nunca dirigi carro, a não ser um Fusca. Mas diz que Fusca não é carro, né? Diz que Fusca não é carro. Então, às vezes eu sonho dirigindo caminhão, ônibus. O meu primeiro carro. Então, às vezes nós nos encontramos fazendo em sonho algumas coisas que a gente fica até encabulado. Poxa, parecia tão real. Como é que pode ter sido isso? Então o sonho, eles são flash, eles são focos das nossas vidas, milhares de vidas anteriores, né? Anteriores. Então a gente muitas vezes sonha voando. Quando foi que eu tive esse poder de voar, né? Então existe uma época em que os seres humanos, eles tinham como normal isso que você está alcançando agora, entendeu, Anderson? E os outros de áudio aqui. O que vocês estão alcançando hoje? Vocês estão alcançando um limite aonde não há limite. Vocês estão alcançando uma fronteira aonde não há fronteira.
Não há barreira. Então daqui para frente você só tende de crescer o entendimento, o conhecimento de uma evolução, de uma regeneração cada vez melhor, saudável para o seu corpo, que chama-se chakra. Não é alma. Quando você cria a alma, a minha alma, você criou aí uma dualidade, uma trindade. Você criou corpo, alma e espírito. Então, quando você cria isso, você cria uma trindade em matéria de ser humano em divindade. Então a pronúncia divindade também não é lícita para nós, porque a pronúncia divindade, ela vem de poder, de você tomar posse, entendeu? E nada é nosso, nada é nosso. Tudo pertence a Adamá, assim como nós somos adâmicos. Essa é a raiz, né? Nós somos adâmicos. Então nada é nosso. Nós somos administradores, assim como o Ruaial, o ser supremo que nós conhecemos, ele é o nosso mordomo, que ele nos doa, né, o fôlego, o sopro, o ar, saúde, visão, audição, força, alimento, todo conhecimento. Então ele não está aqui entronizado, ele está aqui nos servindo. Então, nada mais do que justo, nós temos como exemplo do fôlego e sopro, nós também sermos como ele que habita em nós, ajudar, suprir, beneficiar, ser bondoso, benevolente, ser compassivos para com o nosso próximo, tá? Então, a pronúncia espírito, você quando pronuncia, você criou aí um leque muito grande de todos os seres que chama-se de espíritos. Mas a pronúncia certa para os seres da raça superiores, humano, é seres sagrados desencarnados, entendendo? Então esses seres desencarnados, eles estão ao nosso dispor. E ao estar ao nosso dispor, isso quer dizer o quê? Que nós temos o controle. Que nós temos sobre eles, por nós estarmos com essa energia da Adamá, nós temos sobre eles um controle de permitir ou não permitir. Tudo acontecerá conforme aquilo que você acreditar. Porque quando você acredita, que você pronuncia, você gera o que o verbo materializa. E daí acontece, entendeu? Daí acontecem as coisas, né, sobrenaturais na vida de muitas pessoas. Tá ok? Pode vir a outra próxima pergunta, alguma dúvida ou algum comentário dentro do que eu comentei, pode ficar à vontade. Eu queria saber mais sobre os chakras. Os chakras, né? Muito bem. Você quer saber o que realmente é os chakras? Muitos chamam ele de alma, não é isso? Então, você tem algum comentário? Positivo. Queria saber mais sobre esse assunto aí dos chakras, da alma. Muito bem, como todos os sensoriais, né? Eu estou aqui com uma imagem que vocês vão ver no vídeo, né? Que ele mostra de 1 ao 7, né? Não que eu creia dessa forma, mas é uma ilustração de uma imagem que eu estou postando aqui, que ele coloca aqui como as glândulas, o chakra, né? Todas as suas origens, né? O chakra básico ele coloca como as partes genitárias, como eu sou. E a número 2 ele coloca o chakra umbilical, onde fica a região do umbigo.
Ele coloca como eu sinto. Então, de certa forma, o umbigo, ele é um lugar muito sensível. Não sei pra vocês, mas pra mim é um lugar que pouco eu deixo tocar, porque me dói muito. Pois é, e olha, justamente é onde o bebê começa toda a sua formação do alimento dele, do seu crescimento e desenvolvimento, pelo umbigo da progenitora, né? Então, ali ele diz que aí é o segundo ponto do chakra, que dizendo ele, eu sinto. Então, dali vem toda a harmonia de sentimento emocional passado, né, por esse chakra. O terceiro chakra, ele é aqui mencionado como chakra plexo solar, que fica entre o tórax e o umbigo. Então esse terceiro chakra, ele é nomeado como eu faço. Por que eu faço? Porque a parte do intestino, do estômago, ele é onde pega todo o armazenamento de nutrientes, de força, vitaminas, proteínas e lança para todo o corpo do ser humano. O número 4, ele fica ao tórax, mostrando aqui pela essa foto, que ele chama-se chakra cardíaco, né? Então esse do tórax, o chakra cardíaco, ele fala aqui que é como se eu bendigo, né? Aqui está escrito a palavra amo, mas a palavra amo, ela é profana, não é coerente nós pronunciarmos a palavra amor ou amo. Bendigo, ou eu abençoo, ou eu sou benevolente ao quarto chakra, que é o cardíaco, né? É onde está uma fonte que bombia para todos os nossos tecidos, nossos vasos sanguíneos. Então ele está ali como toda a benignidade, bondade, com toda a mansidão, toda a nossa benevolência. E o quinto chakra fala sobre laríngea. A laríngea, aqui ele fala como eu faço, né? Eu falo, quer dizer, eu falo. E o eu falo, é interessante que a raiz de tudo, ele não está no que você consome, e sim no que sai. Pois quando você abre a boca, sim, então você vai falar ou bênção, ou vai falar maldições para as pessoas, e vai emanar coisas que não vai trazer benevolência para ninguém, né? O número 6, ele fala sobre o chakra frontal. Eu vejo a mente, que é um sexto chakra. Então ele fala sobre a mente, que é onde tudo sente, tudo vê, e tudo faz a reflexão de consciência e sabedoria e conhecimento. O sétimo chakra, ele coloca aqui como corônio, que é coronário, na verdade, é coronário, que é aonde vem o sobrenatural. E esse sobrenatural, agora, como o Yaldi está falando, os que começaram a fazer o tratamento, já o tratamento de intoxicação, tratando com o purgante, né? Estão sentindo uma leveza, estão sentindo uma pureza, estão sentindo uma sensibilidade com o seu eu, com o seu ser, e esse sentimento, veja, é eu eterno. Então, é interessante que o terceiro olho, o glândula pineal, lá no grupo, ele está tratando esse assunto, onde o Yao entronizado, o ser adorado, ele está saindo desse pódio, onde hoje o ser humano está compreendendo que essa metáfora, né, que era um paradoxo, algo indefinido, passou a ser identificado. Porque quando se fala-se de plágio, nós estamos falando
de igreja, de idolatria. Mas quando nós estamos falando de glândulas pineal ou chakra, que são, na verdade, aqui mencionou 7, mas nós estamos falando de 8 chakras, né? Que são as glândulas principais que nos dá essa ativação aqui, ela nos dá essa ativação para chegarmos a esse entendimento. Então nós compreendemos que aqui a alma não existe mais, espírito não existe mais, o eterno, o criador, o soberano não existe mais, porque o que sobrou aqui? O que sobrou aqui? Só sobrou você e Adamar. Tá aqui. Esses 8 chakras que estão aqui, eles estão aqui mostrando os masculinos, né? E os femininos, né? O chakra, os órgãos, tanto masculino como feminino. Então no vídeo você vai observar o que eu estou aqui comentando, e você começa a observar que não existe, então, nessa aqui uma mediunidade, como muitos comentam sobre a mediunidade entre o ser humano e os espíritos. Então não existe isso. O que existe é o chakra, não é alma, é uma fonte de energia do seu corpo que faz com que tudo e todos na Adamar funcione. Então, tudo que acontece conveniente, proveniente da Adamar, ela é conveniente ao chakra, né? É conveniente ao chakra, né? Então, o chakra, essas glândulas, elas acionam a pineal, glândula pineal, para ela chegar a esse conhecimento, a esse entendimento de evolução, tá? Então não tem nada a ver com mediunidade. A mediunidade não tem nada a ver com a mediunidade, como muitos falam, que se eu começar a tratar o chakra, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vultos, a ver seres. Aí a pessoa começa a ter um entendimento de dizer assim, pô, pera lá, então isso tem a ver com mediunidade? Não, simplesmente você é uma fonte, você é o portal, você é a chave IAL. Então tudo que acontece de bom, que você chama também de ruim, porque na verdade, para um futuro não muito distante, você vai entender que não existe o ruim, não existe o mal. O que existe é um efeito de uma ação. Toda ação tem um efeito. Então nós chamamos, quando alguma coisa dá errado, nós chamamos de mal. Mas na verdade essa pronúncia tem que parar. Porque toda vez que você fala é o mal, você entroniza, você gera o verbo. E quando você gera o verbo, você cria uma asa, você abre um leque para que entronize o que falo o jaz no maligno. Então não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Por exemplo, quando moveu lá o continente, lá no meio do oceano, se fendeu uma fenda, e aí o oceano entrou, e depois o oceano voltou. E quando ele voltou, ele criou um tsunami com 50 metros de altura e destruiu 5 países ali da Ásia, aonde não tinha saco para botar as pessoas, onde a pá mecânica começou a abrir vala para jogar cadáver, para não haver mais contaminação. Aí você diz assim, poxa, né? Peraí, quem que fez isso aí? Aí tem pessoas dizendo, não, foi explodir uma bomba nuclear lá no submarino, não sei o que, explodiu lá embaixo. Começa a viajar na maionese. Mas na verdade, o que aconteceu?
Você vê com uns olhos, pô, quem que fez isso aí? Aí você não quer dizer que foi o eterno, você diz assim, é a natureza. Você bota assim, a natureza. Não. Simplesmente, para tudo que acontece, há uma ação, tá? Há uma ação. E essa ação, ela faz com que aconteça coisas que estão em nossa volta, tá? Tudo a cada momento. Bom, então chegamos aqui. Acredito que, não sei se eu consegui responder a pergunta do Yaldi, mas se ele quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, Yaldi. Yal. Então, eu vou fazer uma pergunta, então, pode ser? Pode. Pode falar, fique à vontade. Então tá. É assim, deixa eu ver se eu consigo me colocar os pontos certinho aqui. Voltando mais ou menos para isso, mal, ruim ou negativo. Quer dizer, não usaria nenhum desses três termos, então. Usaria o que seria uma distorção, porque às vezes acontece situações, né, movidas por pessoas que não têm formação, tanto seres ou aqui já encarnados, que causam sofrimento, né, a outras pessoas, né, a nós mesmos. Então, esses seres, né, eles, ou encarnados, a gente poderia chamar de que palavra? Para depois eu vou concluir a mais perguntas referentes a isso, tá? Muito bem, muito bem. Estes seres que as pessoas não se dão com eles normalmente, alguns chamam eles de anjos. Então, se aquele ser desencarnado, se ele tem essa formação, se ele teve essa identificação com ser que chama de anjo, Melachem, então ele vai se manifestar como tal. Ele tem, por ele não ter forma física, né? Então ele tem uma liberdade de se materializar-se no que ele quiser. Então ele pode se manifestar, se materializar numa evocação como um ser alado, com asas ou resplandecente. Se alguém estiver em um candomblé, macumbaria lá, e evocar um ser desse, e ele se manifestar por invocação, ele pode ser manifestado como um caboclo, porque é o entendimento que o candomblé e a macumbaria têm nas entidades de terreiro, de candomblé, de caboclos. Então ele se manifesta com o nome de um ser caboclo, né? Um sete flechas, sete espadas, encruzilhada, como qualquer um outro nome de uma entidade que o povo lá daquela religião compreenda. Assim como se ele se manifestar em uma igreja, ele vai se manifestar como um ser que a igreja possa o identificá-lo.
porque assim ele foi invocado por uma goétia que o ser humano tem em si, e ele não sabe disso. Ele pode ter sido invocado, né? Ele pode ter sido invocado. Mas, na verdade, ele não tem uma certa consciência de natureza realmente do que ele é. Então ele próprio em si, nem eles podem identificar ou dizer realmente o que ele é, tá? Isso aí é um assunto que está sendo agora tratado por mim. E você não vai encontrar alguém que fale isso que eu estou falando. Você vai sempre encontrar alguém puxando sardinha pro seu lado. Puxando sardinha pro seu lado, tá? Então, eles não têm uma consciência, né? De dizer entre o bom e o ruim. De fazer o bem ou o ruim, ele não tem. Ele vem e muitas das vezes ele faz o que você pedir, porque ele está sobre suas ordens. Foi você que chamou ele. E se ele puder fazer, ele faz. Também se ele não puder fazer, também ele vai falar porque que ele não conseguiu fazer, né? Porque ele não consegue fazer. Certas coisas ele não consegue obedecer por alguns motivos, aí ele explica, né, também. Normalmente, ele só ensina medicinalmente algum trabalho para a pessoa fazer. Ele não faz o que a pessoa pediu, ele só ensina. Você vai fazer isso, né? Você vai fazer um banho, você vai fazer um despacho, você vai fazer um sacrifício, ou você vai comer vísceras de seres humanos, você vai tomar sangue de galinha, sangue de bode. Ele vai sempre dizer para você fazer, não ele. Ele só vai te passar uma informação. Agora, qual é a informação que ele passou? Aqui ele teve, aqui na Damar. Ele passa isso. Tá vendo? Então, na questão de não existir o mal, é o seguinte: quando uma pessoa chega a morrer, como fala, na verdade ela não morre. A palavra morrer quer dizer deixar de existir. Deixar de nunca mais voltar. Então por isso que muitos seres humanos ficam muito tristes, sabe? Quando fala assim, fulano morreu, aí chora. Porque sabe que aquilo ele não voltará mais. Mas se o ser humano soubesse o que acontece quando a pessoa deixa essa matéria, que eu vou falar isso aqui agora, que eu até falei pro Yalcef, que eu ia fazer um vídeo sobre esse assunto, que eu achei bastante importante, a pergunta que ele fez para mim no WhatsApp essa semana. Ele é o Yalcef Nogueira, né? Ele falou sobre o mal. Como não ver o mal? Como não identificar o mal diante de um progenitor que pega o seu próprio descendente e estrangula, mata, degola, dá as facadas, pega a sua esposa, mata, né? Então, como não identificar esse mal? Diante de eu dizer, não existe mal. Tem algumas pessoas que já piraram comigo, já me amaldiçoaram por isso. Já me chamaram até de Satanás, por eu dizer que não existe inferno. Porque o que as pessoas querem dessas pessoas? Eles querem que essas pessoas sejam presas, eles querem que essas pessoas paguem, sofram, padeçam, e depois disso, querem que essas pessoas que praticaram tais atos passem a eternidade no inferno. É o mínimo que essas pessoas desejam quando tem a vida de algum ente querido seu que passou por uma falência dessa forma. E, na verdade, quando o ser humano pratica isso, para um de nós, que você e eu sentem esse desejo, aí você em si também passou a interagir com essa natureza do mal.
E, para um outro lado, quando a pessoa, independente da idade, independente de ser um descendente, ou um conhecido, ou um parente, quando ele chega a descer a Adamar, o que aconteceu ali? Não terminou, não acabou. Aquela história que a matéria vira pó é conversa fiada. Pelo contrário, a matéria, ela vai ali entrar em decomposição. E a sua decomposição, através dessa decomposição, ela vai gerar bilhões de vidas, de seres, micro-organismos, vai ser gerado daquele corpo que entrou em putrificação. Quando vem a chuva sobre aquele cemitério ou sobre aquele cadáver que está debaixo da mar, ele vai evaporar, ali um vapor, subirá para o chamaial. Naquela nuvem, quando ela estiver densa, carregada, ela vai novamente descer sobre Adamar. E quando ela desce sobre Adamar, ela vai regar as plantas, os germes, todos os vermes, quadrúpedes, os répteis, seres humanos, gerando uma fonte de energia imensa, de existência de vidas, novas vidas, de milhares de vidas. Então, quando eu consegui ver isso, quando eu fui conduzido pelo sagrado, para me enxergar a utilidade que tem quando um cadáver desce para Adamar, então me tornou para mim uma grande alegria naquilo que as pessoas choram e se compadecem porque aquele deixou de existir. Não, agora é que ele vai ser útil, agora é que ele vai fazer um processo na Adamar, que a Adamar precisa dele. Eu preciso agora da Adamar para me alimentar, para produzir, para construir, para me proteger de chuva, tudo é Adamar. Mas do momento que eu desço a Adamar diz, agora é minha vez de abençoar toda a natureza, toda a vegetação, todo o cósmico, através dos gases. Então, quando você vê dessa forma, então acabou o mal. Veja a coisa boa, veja pelo outro lado. Agora, eu nunca falei isso do grupo que eu vou falar aqui, que se houvesse punição para esses seres humanos, que de alguma forma, por uma má informação, eles se deixaram se levar e fizeram tais atos, então o que ele tem que fazer? O que realmente a justiça tem que existir para esses seres humanos? É de ele ser um ser humano que vai trabalhar o resto da vida dele, porque ele interrompeu uma vida. Então ele vai trabalhar o resto da vida dele para recompensar monetariamente, principalmente aquela família a qual perdeu o seu ente querido. Não deixar o cara preso lá, feito um bicho, tentando punir ele, tentando recompensar um mal que ele fez através de uma tortura, gerando nele cada vez mais coisa ruim para Adamar. E o que ele gera de ruim afeta nós também. Então nada melhor do que aquela pessoa, agora não vai voltar mais, tu não vai conseguir voltar mais aquela pessoa que foi ceifada, então você vai trabalhar o resto da tua vida pelaquela vida que tu interrompeu, e aquela família vai ficar recebendo do teu salário o resto da tua vida. Isso eu chamo de regeneração. Isso sim eu chamo de punição. Porque o matar, cadeira elétrica, o soro, enforcamento, isso não é punição para a consciência que nós estamos tendo hoje. Isso é interromper também a vida dele, que ele poderia em um futuro se tornar um bem pelo que ele fez, ele vir a se regenerar
a se conscientizar, se arrepender e produzir uma coisa boa para nós, Adamar. Então esse é o meu pensamento. Então muitas pessoas, eles não entendem, eles acham que eu gosto, que eu estou a favor da morte, da pena de morte, e por não existir inferno, e então eles acham que eu estou a favor da não punição, do meios que pode ser feito, que bem entender da sua vida. Não, negativo, né? Eu poderia ter escolhido qualquer outro rumo para minha vida, mas eu escolhi o quê? Tá aqui com vocês, tá aqui com a minha esposa, tá aqui com meus filhos, minhas descendentes, e aqui, de qualquer forma, abençoando elas e abençoando vocês. Então, esse é um pensamento regenerado, tá, Yaldo? Então, aquilo que você pensa assim, mas e o mal? Esse que tiram vidas? Não, isso aí é uma consequência de uma pessoa que foi criada dessa forma. Alguém disse para ele que ele não tinha jeito. Alguém disse para ele que ele era analfabeto, que ele não tinha emprego, que ele ia viver uma vida miserável. Então ele simplesmente se deletou, ele se fechou, ele se bloqueou e ele deixou se levar pelo momento de angústia, de ira, de raiva e de angústia e praticou tais atos. Mas de um outro lado, se alguém disser, porque ele era pobre, porque ele era analfabeto, porque ele não tinha uma profissão, por isso ele entrou por esse caminho. Não, negativo, isso não tem nada a ver. Você pode olhar para o plenário, você pode olhar para os governantes, e você vai ver pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas eloquentes, mas estão praticando todo tipo de atrocidades. Então isso é muito relativo. Então não peço a vocês que tentem me compreender, ou escutem mais do que eu estou falando e tentem focar que quando você gera essa pronúncia, o mal, quando você gera essa pronúncia dos espíritos ou de demônios, você entroniza o maioral e você gera o mundo, o jaz no maligno. E o mundo não está no maligno, ele está no controle que se chama-se Ruaial, o eterno Criador soberano que habita em todos nós. Aleluia. Pode. Eu sei que só para terminar agora aqui, ó, o restante da pergunta é assim, porque então esse ruim, bom, né? Então, digamos, esses seres que estão, seres que não estão materializados, né? E você uma vez falou que tem seres que eles não voltam mais para, né, para ser materializados, né? Eu fico, hoje eu me questionei muito referente a essa minha pergunta, né? Fiquei matutando aqui na minha cabeça. É o seguinte, porque eu não sei, por isso eu não sei se a Adamar, né? Se ela é feita nessa perfeição que tendo esse lado dos seres ruim e bom, que os dois eles casam, são opostos que se casam para formar a perfeição, né, do royal, que ele se manifesta quando o ser vem. Mas por que eu falo isso? Porque é o seguinte, será se existe aqui em Adamar, sempre vai ser assim, esse ser ruim, esse ser bom, né, digamos, os seres, né, que não têm a informação e os que têm, ou nós sempre pensando, emanando energia positiva, né, tirando, falando pela raiz da palavra, né, fazendo essa harmonia, né, cuidando de nós mesmos, dos chakras, só que aí a gente vai estar emanando, aí a gente cuidando dessa luz que a gente evoluindo, a gente sempre falando, profetizando o nosso bem, o bem do próximo, né? Não por demagogia, mas
por aquilo que o Ruel está em nós. Então, isso eu vou estar com meus seres antepassados e os meus descendentes de hoje, eu vou estar levando eles também para um patamar maior, digamos assim, para uma evolução, porque também vai chegar a eles essa informação. Quer dizer, então a Adamar, ela está evoluindo conforme a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar e a minha maneira de agir. Então, a Adamar não vai ter esse lado ruim, nem bom, ou ela sempre vai existir? Não sei se deu para você entender. Eu sim. Compreendi sim. É exatamente isso. Nós estamos dando início a essa consciência. Você vai, para todo lado que você vai procurar, tu vai encontrar sempre alguém falando sobre alma e espírito. Enquanto o cara estiver falando alma e espírito, ele ainda está falando religião. Enquanto ele estiver dizendo assim, Iau te abençoe, ele está falando religião. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que dizer, eu te abençoo. Seja abençoado, você e sua casa. Eu não tô dizendo Iau te abençoe. Então, enquanto a pessoa está colocando assim, que Iau te abençoe, que o Eterno Criador Soberano te ilumine e dê muitas bênçãos, então ele está gerando aí uma religião. Ele está ainda pedindo para alguém resolver o que ele é para resolver aqui entre a lei, né, que é a lei física, né, que é a lei temporal e que é a lei do sagrado, que alguns chamam espiritual. Então esquece essa pronúncia, tá? Não tem nada a ver. É a lei do sagrado. Então nós estamos numa mudança com a Adamar. E essa mudança hoje, ela é muito nova, mas isso aqui, ela vai empestar, ela vai contagiar as pessoas. Você pode prestar atenção, para quem te dizer para ti assim, obrigado, aí você fala para ele assim, seja abençoado. Você vai ver que na hora surte um efeito daquela pronúncia que você falou. Ou a pessoa diz assim, olha, muito obrigado por isso que você fez comigo. Aí você diz assim para ele, eu te abençoo eternamente. Você vai notar que a pessoa vai sentir na hora a diferença da pronúncia da palavra, do poder da palavra que você gerou aí o verbo. Então, a Adamar, ela está para esse rumo, para essa direção, em que as pessoas, elas estão nessa regeneração, mudança, de desentronizar, deixar de estar criticando e esperando pelo governo. Por isso que ela não adianta, por isso que ela não produz, porque ela está todo o tempo querendo que um governo, que uma religião resolva. Elas estão esperando que um Salvador venha arrebatar os seus. Quer dizer que os outros não é. É de quem? É do diabo. É do Rassatã, do Lúcifer, é do Beuzebu, é do Samael. Apaga essa luz, acho que chega até quente. E como é que você tira? Então, você vai sempre encontrar isto, mas agora isso está mudando. Porque você começa a acreditar e a exercitar o teu chakra, a tua glândula pineal, para ela fazer isso girar de um sentido positivo. Não que exista um sentido negativo, não existe. Quem criou esse negativo? A religião. Mas existe? Não. De certa forma ela gerou um verbo, ela materializou. Então por isso o planeta, ele entrou em uma sono, chama-se idolência. E o que é ídole?
é o caráter. Então ele chegou no cúmulo da desconsciência do que ele é. O ser humano não sabe mais o que ele é, de onde ele veio. Ele diz assim, antigamente, né? Achava que ele vinha do macaco. Agora eles estão achando que vem de um extraterrestre, um alienígena. Eles estão achando que eles são reptilianos, que eles são green, que na verdade são filhos de demônios, de anjos caídos. Então ele perdeu a sua índole. Então ele entrou num sono que chama-se, que está escrito no livro Bíblia, sono da indolência. Então esse sono, ele agora, em alguns, como eu, você, nós, foi desperto. A gente acordou. Então, daqui para frente, quando você começar a agir numa tendência que não existe um ser que está tentando te prejudicar, um ser que é o maioral, o que reina nessa Damar, que planeja, que induz as pessoas a praticar essas coisas. Quando você entender isso dessa forma, aí as coisas começam a girar no sentido positivo para você. Então, de certa forma, quando a religião passou essa informação, ela criou, ela deu um verbo, ela materializou o quê? O inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, o mundo está no maligno, e que a terça parte dos anjos, dos Melahim, Melachens, foram precipitados aonde agora? Aqui conosco. Vê se faz sentido isso. Como é que um ser que diz que é tão benevolente ia cair numa besteira dessa, numa leseira dessa, numa doideira dessa, de jogar esses seres malignos aqui conosco? Então nem que é uma catuça, nem, entendeu? Isso é coisa para gente que está realmente tapado a sua venda, tá tapado os seus olhos e não consegue enxergar um palmo, porque ele simplesmente acreditou nessa informação. E essa foi uma informação para que os seres humanos entrassem em um karma para que não evoluíssem. E deu certo, porque essa foi uma ordem não do maligno, essa foi uma ordem do Ruaial para esses seres que acreditaram dessa forma, como eu acreditei, como vocês acreditaram. Mas agora é uma nova informação. E essa nova informação, ela já nos traz um despertar de uma consciência de que a alma não existe, espírito não existe, o que existe é o chakra, o qual transmite uma energia em nosso corpo e na Damar e em todo o universo que chamamos de cósmico. Isso sim que existe. Essa é uma realidade. Fique à vontade, tá? Já podemos perguntar alguém, eu concluí, já estamos chegando já ao término já do nosso assunto. Para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Que muitos não compreendem, né? Esses seres que são muito apresentados para o cabalismo e apresentados também como os anjos Melahim, Melachem, que tinha 72 deles, a qual Salomão tinha sobre eles de domínio. E também hoje, como diz que esses seres não devem ser invocados, que esses seres híbridos, esses seres, neles, no nome deles, todos esses seres contêm o nome Ial. São 72. E entenda que o número 72 é o 9. Tá? É o 9. Então, aquela quantia deles representa a numerologia do Eterno, o Ial, né? O ser sagrado. Então, esses seres, eles eram seres que existiam nas 7 cidades, né? As 7 cidades de Atlântida, tá? E que hoje, quando eles são manifestos, eles não são compreendidos e eles não têm uma boa informação também para passar, mesmo porque eles não têm uma consciência de hoje. A consciência que eles tiveram é do passado.
Então, tudo que ele for falar, ele só vai trazer a você uma consciência do passado, em qual você fazia parte também, porque você traz em si o gênero, você traz no seu DNA o gênero desses seres. Por isso, esses seres, hoje, quando a própria ciência bate, ela só encontra 97% não compreensivo. Ele fala que é um material não compreensivo, né? Não dá para compreender, por isso que eles chamam de lixo. Só 3% é humano, é Adamar. Outros porcentos, 97%, não são compreendidos como terrenos. Então, por quê? Porque não façamos o ser humano, imagem e semelhança, esses híbridos, que chamo eu os cientistas do passado, que são também chamados de alienígenas do passado. Estes seres, eles evoluídos, pegaram os DNA, as células dos seres humanos híbridos da Atlântida, os mais evoluídos que existiam, e fizeram assim os primeiros seres humanos, macho e fêmea. Esses seres humanos que passariam a reproduzir-se de si próprio, evoluindo-se através da relação sexual. Pois anteriormente eles se relacionavam não sexualmente, eles eram assim uma espécie de hermafroditos. Em si próprio eles geravam-se a uma certa idade, eles geravam esse ser em seu próprio ventre, em seu próprio corpo, e ao determinado tempo eles geravam assim esses seres, e eles davam ali aquela vida a Adamar. Então esses seres, eles não evoluíam com frequência, não tinham uma população. Por não ter essa população tão extensa como existe hoje, é que não existia essa luta, essa guerra, essa competitividade que a YouTube fala, né? Que o povo, os nórdicos, lá os hiperbóreos viviam em discussão, em disputa de terreno, de raça, de mulheres. Não, negativo. Isso veio a passar a existir depois da raça lemuriana, dos primeiros seres humanos. Aí sim que veio passar a existir realmente essa disputa, tá? Então nós vamos parar por aqui, dentro dessa consciência do glândula pineal, que é o terceiro olho, o olho que tudo vê. Não o olho de Horus, tá? Porque o olho de Horus também é uma religião egípcia que acreditou que nós tínhamos uma visão de Óron, botando um credo que o Horus era o gerador e de toda a geração de raça de seres habitantes da Adamar. E negativo, tá? Não tem nada a ver. Isso aí é uma questão que não tem nada a ver com religião. A glândula pineal, o chakra, ele é tudo a ver com os seres humanos, a qual é uma fonte que está em nós, que pertence a nós, que é de nós mesmos. E sejam todos abençoados, sempre abençoados, tá? Nessa nossa apresentação acerca do terceiro olho, glândula pineal. Aleluia, shalom a todos.